Pois é, pessoal, como vocês viram aqui no anúncio, o general francês anuncia a necessidade de recolonização da África pela via da força. Aquilo que nós pensamos no passado, aquilo que muitos mais velhos, durante muito tempo, panafricanistas, ensinaram-nos de que a África foi agredida, ok? Está-se a ver, está-se a notar que há uma outra tendência, sobretudo daquele que é o pior, um dos piores colonizadores, a França nesse caso, a única, o único país que até hoje ainda detém colônias. Nosso destino comum, a nós, é o Mediterrâneo e a África, é onde o nosso destino se determina. Nós, os franceses, tentamos em permanência introduzir os europeus nessa tomada de consciência da necessidade de agir coletivamente na África e no Mediterrâneo. Nós não podemos imaginar termos em nossas portas um continente inteiro que está em curso de um processo de destruição de aparelhos governamentais e de estados num caos de guerra civil em muitos países. As dificuldades que estão ligadas à evolução climática são ainda mais vulneráveis em populações como a população africana. E mais, uma população que irá conhecer uma explosão demográfica, como qualquer outro continente jamais conheceu. Imagine que isso acontece entre 10, 15 anos que vem e não terá consequências sobre a Europa porque nós vivemos numa espécie de bola protegida, porque eu não sei, é simplesmente inconsciente. Eu penso que este interesse comum deve um dia fazer com que a Europa se decidirá a agir como uma entidade política que irá defender ela mesma os seus interesses e compreendida pelo engajamento na sua força, nas suas forças armadas. Eu sou o primeiro a não engolir isso. É um cheque. A Europa e a França e os africanos. E procede de tal maneira que não compreendemos que a ação deve ser uma ação global. A restauração do Estado, o retorno das administrações, o retorno do desenvolvimento e, se não conseguirmos fazer isso simultaneamente, de forma coordenada, iremos perder. Eu estou convencido que daqui a alguns anos, não sei se mais ou menos 10, nós teremos a obrigação de voltar a ajudar estes países africanos. Não será a China, a Rússia, o Wagner, que terá a solução durável às grandes dificuldades que conhece estes países africanos e suas populações. Então, vocês ouviram muito bem a fala desse Hitler. Daqui a mais ou menos talvez 10, 15 anos, eles serão obrigados a vir ajudar esses países africanos. No passado, eles disseram a mesma coisa, o discurso era de que nós fomos obrigados a ir civilizar a África. Hoje a África a ser libertada pelos africanos com a ajuda da Rússia, da China e dos outros países do Médio Oriente, né, como o Irão. Nós africanos estamos a nos libertar nós mesmos, porque durante muito tempo os africanos, nossos irmãos daqui da África francófona, vamos ser claros, do que a instabilidade, o colono, o pior dos colonos é o colono francês. É o único do colono que quando vai já não quer sair, não queria sair a bem. Aliás, andaram a patrocinar os próprios terroristas. Hoje, no Burkina Faso, os terroristas estão a levar no focinho, ok? Porque fomos pedir apoio à Rússia, à China, o Irão, e hoje estão a levar no focinho. Burkina Faso, em menos de 3 a 2 anos, está praticamente libertado. Há um crescimento econômico e a progressão econômica mostra que o Burkina Faso terá um crescimento desse ano de 6,6%. Crescimento esse que ele não conseguiu ter enquanto o país esteve praticamente estável. Isso está a doer. Este é Hitler, este francês. Mas africanos, angolanos, aqui os meus irmãos da lusofonia, precisamos analisar com muita calma, sem emoção. A coisa é séria. Vocês lembram que há bem pouco tempo um português disse a mesma coisa, de que não deviam largar Angola. Porque se os outros países fazem, ou seja, colonizam, por que Portugal não podia fazer? Os territórios angolanos, Angola, até fala da Angola, porque igualzinho a Argélia, o francês não engole que perdeu, porque Portugal, a Angola é que sustentava Portugal, ok? É Angola. A galinha de ouro portuguesa é Angola. Podem tolerar o moçambicano, tolerar, mas o angolano é o pior, porque
porque a galinha de ouro era, Angola era dele, diziam Angola era dele. Mas eu quero aqui chamar a atenção aos angolanos. Veio que o general falou sobre a questão demográfica, disse que a questão demográfica, o crescimento demográfico africano é um problema para a Europa. Sabem por quê? Porque no passado nós só fomos colonizados porque eles eram 2 vezes maiores do que nós. Olha que quando eles vieram a agredir, ok? O holocausto negro, perpetuado pelo Ocidente contra os africanos, só foi possível porque nós éramos minoritários. Era todo um mundo ocidental contra um continente africano. Só para vocês terem uma ideia, por que a questão demográfica vem hoje à tona? Não é hoje, Zemmour também falou sobre essa questão. Que no passado, quando nós éramos maior no ponto de vista demográfico, nós colonizamos a África. Hoje que a África, ok? E a progressão mostra que a África vai continuar a crescer e vai superar, ok? A Europa, eles vão nos recolonizar, ou seja, estão com medo que nós vamos recolonizar a Europa. Os nossos irmãos europeus, ou primos, ou vizinhos, não se preocupem conosco, porque nós não temos ideia de colonizar, não precisamos colonizar a Europa, nós temos tudo. A Europa não tem nada, nós não queremos nada da Europa. Nós só queremos, como disse muito bem o primeiro-ministro do Senegal, a França sobretudo, que nos deixe em paz. E uma coisa, se não nos deixarem em paz, bem, vão ter que nos deixar mesmo a mal, vai ser a pancada. A França está a pedir ajuda do Ocidente, ok? Porque o braço armado da Europa é a OTAN. Da mesma forma que foram destruir a Líbia, ok? A França está a pedir ajuda para intervir na África e viabilizar que os africanos consigam se libertar. A ideia de que nós não... Ele disse mesmo, eu não consigo engolir essa ideia de que nós estamos a perder a nossa influência, ou seja, são os nossos interesses. E isso não é apenas uma questão da França, é uma questão da Europa. Não, ele utiliza a Europa sempre porque a França sozinha leva do focinho. A França sozinha não consegue butujular a África, nem muito menos. E nós cometemos aqui um grande erro em deixar que a Líbia tinha sido destruída. O que se passou na Líbia devia se passar antes. Nós não podíamos permitir que um só país africano fosse agredido, nós entrávamos em guerra. E o Burkina Faso, o Mali, os países do Sahel, ok? Nos mostraram isso. Quando a França tentou potencializar, tentou usar o Senegal, dizendo que ia usar da força para repor o quadro normal constitucional, ok? Segundo eles, porque o quadro normal constitucional foi este que foi reposto pela vontade dos militares manifesta, né, na sua população, porque a população aplaudiu. Para os franceses não engoliram isso. Queriam utilizar o Senegal, aliás, Macky Sall tentou ser, mas também foi barrado pelo povo senegalês. Por quê? Há um despertar de consciência da população africana de que nós vamos libertar a África, custa o que custar. Okay? Então não estão, a França está sozinha. E a França sozinha não consegue afrontar a África, está levado de focinho, vai levar de focinho. A França que nos deixa em paz. E ponto final. Então, angolanos, há um despertar da consciência dos africanos, mais velhos africanos. Quando estamos a falar mais velhos, nós não estamos a dizer que nós somos contra todos os mais velhos, estamos a falar aqueles mais velhos que ainda querem continuar a perpetuar-se no poder, forçar terceiro mandato, perverter a vontade das urnas, violação da vontade popular, ok? Usando e abusando, né, com os seus comparsas dessa suposta oposição. Então vocês não poderão mais fazer isso. Tentar inviabilizar a constituição de forças políticas vivas da nação, ok? Através do quê? De escolha a dedo de quem vai e quem não vai concorrer. Tudo isso, todas essas manobras estão a cair por terra. Nós somos contra isso e queremos o apoio massivo, queremos continuar aqui a despertar a consciência social do angolano de que vocês precisam depositar confiança de que há um novo despertar dos africanos, há uma juventude com coragem, com massa que quer fazer e iremos fazer esse processo de transformação. O Senegal nos deu prova de que a força popular ninguém consegue parar. Então partilhe o máximo esse vídeo, fica ali, eu vou falar também sobre o Burkina Faso, falei sobre o Burkina Faso, já gravei o vídeo, vou mandar isso também no ar, e falei também sobre o encontro do Equiqui com lá o Tito Cambange. Então estamos juntos, aquele abraço, partilhe o máximo esse vídeo, aquele abraço, beijo.